Vamos ver dois versículos na palavra do Eterno, segundo livro, ou segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, e os versos 9 e 10. Vamos ver o que o Eterno tem para nós. Será uma palavra rápida. Nós já ouvimos aqui muita coisa linda, muita coisa maravilhosa. E eu quero cumprimentar aqui tudo que foi dito, tudo que foi falado, trazendo algo de Deus ainda para você nesse culto. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, os versos 9 e 10. Todos encontraram, digam amém. Diz-nos assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Verso 10. Pelo que sinto prazer. Gente, isso é muito forte. Dá licença. Que fé é esta? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. E você toma o seu assento dizendo amém. Pois bem, eu escolhi um tema para falarmos nesta noite, e está exposto aí no telão. Em meio às suas fraquezas, a graça de Deus te basta. Em meio às suas fraquezas, a graça de Deus te basta. Eu anotei aqui algumas coisas e olha, é muito difícil entender a suficiência da graça de Deus. Por quê? Porque nós somos limitados e queremos ter o controle das nossas vidas. Só que nós não temos, mas muitas vezes nós queremos ter o controle da nossa vida. Quando o apóstolo São Paulo, ele recebeu um espinho na carne, e eu vou mostrar para vocês rapidamente isso, ele suplicou ao Senhor por 3 vezes, gente. E quando fala de 3 vezes, não equivale dizer que foi simplesmente 3 orações, 3 pedidos. Aqui fala de um propósito. Eu vou mostrar para vocês que quando Paulo escreveu esse capítulo aqui, já fazia 14 anos que ele estava convivendo com esse espinho na carne. Fazia 14 anos. Então equivale dizer que essas 3 orações que Paulo aqui orou, não são orações assim, orei a primeira vez, orei a segunda, orei a terceira, não. Isso aqui fala de um propósito que durou tempo, que demandou tempo. E é interessante que ele suplicou a Deus para que este espinho fosse removido. E eu já vou mostrar o que era esse espinho. Talvez Paulo esperasse que ele fosse respondido por Deus de uma forma imediata. Deus vai me responder, eu tenho comunhão com Ele, eu sou obediente, eu sou apóstolo dos gentios, eu faço a sua vontade. Ele vai me responder imediatamente. Não aconteceu isso não.
Mas Deus não respondeu no primeiro momento, Deus não respondeu no segundo momento, e quando Deus respondeu, Ele não respondeu o que Paulo gostaria de escutar. E como você age? Olha para cá. E como eu ajo quando Deus não responde o que eu espero? Como você age quando Deus não responde o que você espera? Qual é a sua reação quando Deus diz não para você? Quando Deus diz, não vou fazer nada, e parece que o céu está de bronze e Deus em silêncio. É como a oração do lamentador Jeremias: Senhor, cobriste-te de nuvens para que não passe as minhas orações e cheguem até a ti. Tem momento que é assim. O poder de Deus só se aperfeiçoa em meio à nossa vulnerabilidade. Ou seja, em meio às minhas fraquezas. Daí o tema, em meio às suas fraquezas. Só o poder de Deus para te alcançar e te dar vitória, porque a graça de Deus te basta. Gente, isso aqui, Deus falou hoje comigo, poderosamente, falou comigo, porque eu acho que eu estou vivendo os piores dias da minha vida, e eu estou feliz. Você já pensou? Que contraste? Eu estou vivendo os meus piores dias da minha vida. Eu estou com a minha mãe, gente, entubada na UTI, prestes à morte, já decretada pelos médicos falência dos seus órgãos. A qualquer momento eu posso receber eu já fui lá 2 vezes, voltei, e essa semana vou ter que ir para lá novamente, eu não sei que dia. E eu estou feliz, mas a felicidade minha é em Cristo. A tua felicidade, embora você esteja inserido num problema gigantesco, ou talvez num problema de saúde, ou problema financeiro, mas isto não pode tirar a sua alegria do céu. Isso não pode tirar de você a alegria de servir a Deus. Não, eu estou nervoso, Jeová não me responde. Eu oro. Quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Jeová está bravo comigo. Jeová está de mal comigo. Jeová está de mal comigo. Porque não é possível. Eu oro, e Ele não me escuta. Você acha que Deus é surdo? Deus escuta todas as orações, mas nem todas as orações Deus responde. E uma das causas de Deus não responder todas as minhas orações é porque somente Ele sabe o que é bom para mim e para você. E de repente você está insistindo em alguma coisa que não é da vontade de Deus. E aí Ele diz não. Gente, Paulo era o cara, sim ou não, irmão? Outro dia a Thaís falou dele aqui, eu falei, meu Deus do céu. Paulo era o cara. Ele tinha sido arrebatado, ele tinha ido a um lugar, irmão, na habitação de Deus. Lá ouviu maravilhosas palavras, indizíveis. Ele diz, não é lícito eu contar para vocês o que Deus falou comigo. Não é lícito eu referir, eu contar. Mas agora estava inserido em um contexto de dificuldades muito grande. Você vê que Paulo era tão contundente no seu ministério, tão poderoso, tão usado por Deus, irmão, que no capítulo
19 de Atos dos Apóstolos, os versos 11 e 12, olha o que a Bíblia relata acerca de Paulo. A Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Poxa, pelas mãos dele Deus fazia isso. O que era para Deus remover um espinho? Hein, gente? Você já pensou? Olha o verso seguinte, o verso 12. Diz assim: de sorte que os lenços e aventais se levavam. Ele não mandava ninguém trazer, mas de repente Paulo não conseguia atender toda a demanda. Aí o que as pessoas faziam? Pegava aventais, levavam para os enfermos. Não é que as pessoas traziam. Até, não dá para mim ir. Então dá o seu lenço aí, Paulo. Dá o seu lenço. Olha, tem um avental aqui que eu não estou usando. Posso levar ele então? A pessoa está botando fé lá, Paulo. Se quiser levar, leva. Era assim, não é que ele estava mandando. Porque tem igreja fazendo o contrário, né? Tirava de Paulo e levava para os enfermos. Agora tem gente que está mandando trazer. Está fazendo tudo o contrário. O poder tem que ser daqui para lá. Olha como Paulo era poderoso, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos. E as enfermidades, olha para cá, fugiam deles. E os espíritos malignos faziam o quê? Saíam. Esse é Paulo, estou falando de Paulo. Agora, quando eu leio aqui, eu falo, mas por que Deus não respondeu a oração? Segundo o próprio apóstolo São Paulo, ele tinha muitos motivos, irmão, para se gabar realmente. Mas ele não se orgulhou disso. Ele reconheceu o quanto era fraco. Ele reconheceu a sua miserabilidade, a sua pecaminosidade. Porque ele se considerou, está lá em Timóteo, ele diz, eu sou um mísero pecador. Eu sou um miserável pecador. Ele considerava-se assim. Se considerava assim, um pecador. A mim, disse ele, o mínimo de todos os santos. Ele diz, todos os santos reunidos, a mim é o mínimo, eu estou lá embaixo. Mas olha aí, Paulo agora sendo perseguido. E é interessante, quando você lê, quer ver? Volta um pouquinho o capítulo 12 aí, verso 1 do capítulo 12. Em verdade que não convém gloriar-me. Está vendo? Ele aprendeu. Há 14 anos, ele já estava convivendo com espinho na carne. Tá? 14 anos. Aí ele diz, passarei a relatar então visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, e ele está falando dele próprio, que há 14 anos, ou seja, quando ele escreveu, fazia 14 anos que ele tinha tido essa maravilhosa visão. E aí começou o espinho na carne. Ele diz, há 14 anos, se fora do corpo, eu não sei, ou no corpo também eu não sei, ou fora do corpo também não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado há 14 anos atrás, no terceiro céu. Já pensou, irmão? Ele foi arrebatado do terceiro, até o terceiro. Isso prova que tem mais céu, né? Até os judeus, eles criam 5 céus. Por isso que a Bíblia diz, os céus, no plural, pelo menos 2. Os céus, e os céus dos céus são do Senhor. Aí já vai para 6. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. Então tem mais lá para cima. Ele diz, eu fui arrebatado até o terceiro céu. E ele disse aqui, e sei que o tal homem, ele não queria dizer está se referindo aqui, se fora do corpo,
Não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado do paraíso. Aquele lugar que Jesus disse para o ladrão: hoje mesmo você vai estar no paraíso comigo. Foi arrebatado, foi levado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. E de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo, disse Paulo, não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Você já pensou? Ele diz: eu não tenho, eu fui levado lá ao terceiro céu, ele me levou até o paraíso, me mostrou tudo, me mostrou coisa que eu nem posso falar para vocês, mas nem por isso eu vou me gloriar. Quando eu vejo crente aí, irmão, começa Deus usar, e logo você vê o soberbo cair, você vê a soberba cair. Sabe por quê? A pessoa começa a ser usada por Deus e ela acha que é o bam, a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola lá no deserto de Sinai. Ela acha que é o bam, só porque Deus está usando. Ah, como eu fico feliz, Deus usando essa nova geração. Gente, lê Bíblia mesmo e ora para Deus usar vocês. Eu quero sentar nessa cadeira aqui e ficar só dando glória, entendeu? E vendo vocês pregar. A minha alegria é esta. Mas tem gente, irmão, porque Deus está usando, ele se exalta. Paulo diz: ele me levou lá, me mostrou tanta coisa, me falou tanta coisa, eu nem posso contar todas para vocês. Mas nem por isso, disse Paulo, eu vou me gloriar. Eu vou me gloriar, disse Paulo, nas minhas fraquezas. 6, porque se eu quiser me gloriar, não serei nécio, tolo, imprudente, porque direi a verdade, eu não estou mentindo, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê e ouve, disse Paulo. Aí ele vem no verso 7, e para que não me exaltasse, o que Deus fez? As excelências das revelações, para que não me exaltasse, ou para que eu não me exaltasse, as excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Irmão, não foi Paulo que pediu o espinho, foi? Não, mas Deus mandou. Sabe por quê? O homem que Deus mais usa, esse homem mais tribulação terá. Olha para cá, isso é uma prevenção para você orar mais e buscar mais a Deus. No momento da sua vida, quando Deus mais te usar, mais você terá necessidade premente de orar, de jejuar, de vigiar, de buscar a Deus, porque quando Deus te usar mais, será o momento que você estará mais vulnerável. E aí você tem que orar muito. E Paulo entendeu isso. Ele entendeu. Ele diz: e para que eu não me exaltasse pela a grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, disse o verso 7, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar. Tem gente que quer ficar, interpretando esse espinho na carne, esse mensageiro de Satanás, dizendo, uns dizem que ele era cego, outros dizem que Paulo tinha uma tendência, né? Por isso que ele não casou, porque ele gostava do sexo oposto. Tem gente que fala tanta besteira. É fácil interpretar a Bíblia, porque na exegese da Bíblia, a primeira interpretação que se dá a ela é o sentido literal da palavra. E aqui está dizendo, entre linhas, para que eu não me exaltasse, foi-me dado o quê? Um espinho na carne, a saber, e aí ele explica, o mensageiro de Satanás para me esbofetear. É simples entender isso. Aonde Paulo estava, esse mensageiro
de Satanás. Você lembra de Jó lá? Que o diabo sempre mandava alguém do seu mensageiro para dar notícia para ele. E aquilo era cruciante no coração de Jó. Mensageiro de Satanás. Aonde Paulo estava pregando, ele estava lá, opa, cuidado aí, não se exalta. Deus se levou lá para cima e estava ali. Ou seja, ele começou a perseguir Paulo constantemente. Aonde Paulo estava, o mensageiro de Satanás estava ali presente. E olha, quando o mensageiro de Satanás chega, irmão, para nos esbofetear, é triste. Às vezes o mensageiro vem com uma enfermidade, que assola toda a família. Às vezes o mensageiro vem, eu sou a morte, eu vou levar um ente querido da sua família. Está vendo lá a minha mãe? É o mensageiro, irmão, é o mensageiro. Ele vem, você não precisa pedir, ele vem. Pode ser aquela porta fechada algum tempo. Nossa, mas eu sou dizimista, mas a porta fechou para mim. É um mensageiro, irmão. Para todo tipo de cristão tem um mensageiro. Cuidado, jovem na escola. Cuidado com o mensageiro de Satanás. Cuidado. Por quê? Porque você é um cristão, sal da terra e luz do mundo. E o diabo está olhando para você. Ele sabe os seus valores, os seus talentos, aquilo que Deus te deu. E ele está doidinho, quase desviado, porque desviado já está, né? Para te tirar do propósito. Isso aqui me chama a atenção. Quando o mensageiro de Satanás chega para nos esbofetear. E ele diz, olha, o mensageiro chegou. E ele chegou para que eu não me exaltasse. E sabe que Deus falou comigo nisso aqui? Paulo orou a primeira vez. Deus disse não. Ele diz aqui, irmão, verso 8. Acerca do qual, está no contexto, qual verso 7, o mensageiro de Satanás, que perseguia Paulo, que até açoitava Paulo. Ele diz, para que eu não me exaltasse, finalzinho aí, né? Aí ele diz, acerca do qual 3 vezes orei a Deus, ou ao Senhor. Não é que ele fez 3 orações esporádicas, não. Isso aqui fala de um propósito, de um período de tempo. Ele orou. Orou a primeira vez. Deus disse não. Depois de algum tempo, já a propósito vencido, fez um segundo propósito. Orou lá. Aí Deus disse não. E aí orou a terceira vez com propósito. E ele nos fala aqui qual foi a resposta que o Senhor lhe deu. Sabe por quê? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. E ele diz aqui, e disse-me, verso 9, ou seja, foi a resposta que Deus disse para ele: a minha graça te basta. Apenas isso. Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa, não é na sua fraqueza. Quando diz na fraqueza, é na fraqueza minha, na tua, de todo mundo. Não é só para Paulo essa palavra, especificamente para Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, quando alguém se sente vulnerável, em meio à vulnerabilidade, a graça de Deus, ela te basta. É esta a palavra de Deus para mim e para você nessa noite.
a graça de Deus te basta. E foi a resposta que Paulo obteve. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo ouviu o não de Deus, raciocinou, pensou um pouco e disse assim, de boa vontade. Não é com raiva, não é triste porque o Senhor não me respondeu, não é com a cara feia porque eu estou inserido na prova, na luta, na perseguição, estou sem dinheiro, estou doente, moribundo. Eu não vou ficar triste por isso não. Ele diz, de boa vontade, isso é, com disposição de espírito, com disposição, de boa vontade, pois me gloriarei no quê? Nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Você já pensou, irmão, o que Paulo está dizendo aqui para mim e para você? E aí ele conclui, e eu concluo também aqui. Ele diz, pelo que sinto prazer. No quê? Nas fraquezas. Como é que você chegou aqui nesta noite? Como é que você chegou aqui nesta noite? Se sentindo fraco, vulnerável, cheio de vulnerabilidade. Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Eu conheci lá no interior, morando em sítio, fazenda com a minha mãe, meu pai. Tem uma galinha que chama galinha da Angola, ou Angola, a irmã sabe lá. E é interessante que essa galinha, ela fica todo o tempo cantando, está fraco, está fraco. E ela canta meio fininha, assim, igual eu estou, estou fraco, estou fraco. Mas sabe que essa galinha Angola, até hoje não descobriu que ela é fortíssima. Passou, mas por quê? Os ovos da galinha Angola, ele é receitado para crianças que não têm crescimento normal, tá apática, ou seja, desnutrida, criança que não engorda. Os ovos da galinha Angola, são fortíssimos. Ela não descobriu isso, vive cantando, está fraco, e os seus ovos são fortíssimos. Oh, meu irmão, descubra em Deus a sua força. Jovem, descubra em Deus a sua fortaleza. Você é forte. O que a Bíblia fala dos jovens? Vocês sois forte. Vocês são fortes e já vencestes o maligno. Jovem, você é forte. Mas você não é forte porque é intelectual, porque você ora bastante, porque você conhece Bíblia, porque você consagra. Não, você é forte porque habita em você o poder de Deus. Irmã, você é forte porque o poder de Deus habita em você. É por isso que você é forte. Então Paulo dá uma conclusão, e eu até grifei aqui na minha Bíblia, e diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas, só nelas, não, nas injúrias, ou seja, quando alguém me injuriar, quando alguém falar mal de mim, me difamar, quando alguém me perseguir, eu sinto prazer nas minhas fraquezas, nas minhas injúrias, nas necessidades. Tem crente que quando está passando necessidade não tem uma mistura, nem na mesa senta para dar graça. Se é que a nossa geração aprendeu o que é dar graça, até pelo zoiudo lá. Você sabe o que é o zoiudo, né? Tem crente que não dá. Mas ele diz, eu aprendi a dar graça, eu aprendi a estar contente, eu aprendi a me gloriar nas minhas necessidades, nas perseguições, diz o verso 10, nas angústias, por amor a quem? A Cristo. E aí ele faz um resumo dramático. Ele diz assim,
Porque quando estou fraco, então sou forte. Fica em pé. Gente, isso aqui é extraordinário. Porém, quando você reconhece a sua vulnerabilidade, você tem o privilégio de experimentar o poder de Deus manifesto da sua vida. Eu não sei, talvez você chegou aqui até capengando, espiritualmente falando, desanimado, dizendo: está me dando vontade de parar na fé. A luta é grande, problema é imperioso, a dificuldade veio para me derrubar, a dificuldade veio para me matar. Eu falei da minha aí para vocês, todo mundo sabe. Eu poderia estar aí, sabe? Falei, não, é agora que eu tenho que me mostrar um verdadeiro cristão e que o poder de Deus habita em mim, porque eu sou fraco, mas o poder de Deus que habita em mim é forte. Nós vamos cantar um louvor para Deus, e eu quero chamar todos vocês que quiser, todos vocês. Pastor, eu estou doente, eu cheguei aqui doente, parece que Deus não me atende, não me ouve. É com você mesmo essa palavra. Eu não estou dizendo que Deus vai te curar, mas Deus vai te dar força para você fazer como eu. Eu falei para Ruth, nós estamos numa certa idade que às vezes nós temos que aprender a conviver com um problema. A gente tem que aprender a conviver com a enfermidade, que nem todas Jesus vai curar, nem todo problema Jesus vai resolver, tá? Nem todo problema da sua vida Jesus vai resolver. Vai ficar a vida toda você andando com ele. Ele não vai resolver, porque esse problema é que te levará a orar mais, a jejuar algumas vezes, a consagrar a sua vida, a buscar mais a Deus. Tem problema que Jesus não vai curar. Que isso, pastor? Essa é uma palavra de ensino. Nós começou aqui hoje com culto de ensino. Mandei um ensino. É para você ter estabilidade, para você nunca se desviar do caminho. Sai do teu lugar, venha até a frente, jovem. Venha, irmã, venha, irmão. Vamos cantar o louvor. Solta lá. Vamos cantar. Pode vir. Venham os que estão à frente.